Torcedor vascaíno, nesse dia 22 de setembro, não é apenas o torcedor que está encantado com o Vasco, não é apenas o torcedor que tem a convicção de que o Vasco não cairá e brigará até mesmo, quem sabe, nas cabeças nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje, nesse momento, a imprensa, a mídia, os canais de televisão que falam sobre futebol se renderam ao Vasco da Gama. A imprensa se rendeu ao futebol do Vasco. A imprensa se rendeu ao futebol de Ramon Ángel Dias. O gigante acordou e a imprensa tá vendo esse despertar. Ontem, para mais de 20 mil pessoas, o Vasco não convenceu, o Vasco não venceu, o Vasco não goleou, o Vasco amassou a equipe do Coritiba dentro do Caldeirão. Uma resposta de que o Vasco não cai, uma resposta que, se der mole, o Vasco poderá sim conquistar grandes coisas ainda nesse 2023. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui, neste Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Já estaremos de volta também com Boa Noite Gigante, às 8 horas da noite. Temos muitos vídeos aqui nesse canal, 3 vezes ao dia, diariamente. Porém, antes de começar, é claro, falar sobre os posicionamentos da imprensa, falar sobre os grandes destaques desse time do Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. A gente está aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 111 mil inscritos. E é o seguinte, de verdade mesmo, torcedor, o nosso Vascão ganhou ontem. Mais do que nunca você nesse momento quer saber tudo o que acontece com o nosso Vasco da Gama. E torcedor, muitas pessoas estão chegando aqui ao nosso canal, mas poucos se inscrevem. Eu consigo compreender, acha que não tem a necessidade, até pelo fato de já termos 110 mil inscritos. Mas torcedor, deixa eu te explicar uma coisa. Para que o nosso canal continue crescendo, para que o nosso canal não perca engajamento, não perca força, a sua inscrição é essencial. A sua inscrição é mais importante até mesmo do que o like, do que o joinha, do que o gostei. Porque a sua inscrição faz com que o YouTube reconheça que você gosta do nosso canal. A sua inscrição faz com que o YouTube reconheça que o nosso canal segura as pessoas nele. Porque se você assiste aos nossos vídeos e não é inscrito, isso é até ruim para o nosso canal. Então, de verdade, não saia desse vídeo sem se inscrever. Não apenas pelo número, mas para que o nosso canal continue chegando a cada vez mais vascaínos. A gente possa levar esse gigante, ó, a cada vez mais pessoas dentro da plataforma. Além disso, também, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque torcedor, o Vasco hoje joga bola. E é um futebol que, sem dúvida nenhuma, encanta qualquer um. O Vasco hoje não apenas vence, o Vasco convence. E mais do que nunca, o Vasco hoje não apenas convence, o Vasco goleia. Nas últimas 2 partidas contra Fluminense e Coritiba, o Vasco marcou 9 gols. Isso jamais havia acontecido na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Desde 2000, quando iniciou essa era dos pontos corridos, 2001, o Vasco jamais havia marcado 9 gols em 2 partidas. Torcedor, o Vasco hoje joga. Hoje, você que está aí do outro lado, olha para dentro do campo e vê um dos melhores Vasco destes últimos anos. Só perde para aquele time de 2011, quando fomos campeões da Copa do Brasil, jogando muita bola. Após aquele elenco, jamais foi visto um time que jogasse tanta bola como esse de hoje. Um Vasco muito bem comandado pelo Ramon Dias, um Vasco que tem um grande centroavante que é o Veguete, um grande sistema ofensivo formado por Piton, Léo, Medel, o Pumita que ontem jogou bola, um bom goleiro que é o Léo Jardim, Paulinho Paula, Praxedes, Zé Gabriel, Rossi, Payet, Peck, Marlon Gomes. Torcedor, o Vasco hoje tem elenco, o Vasco hoje tem time, o Vasco hoje joga bola. E não à toa, isso faz com que a imprensa olhe e fale, realmente, o Vasco da Gama não cai não. E não apenas a imprensa, as pesquisas. Lembra que a gente vem trazendo a vocês nos últimos vídeos com relação à porcentagem de possibilidade de queda do Vasco? Olha, torcedor, com essa vitória ontem contra o Coritiba dentro de São Januário,
A possibilidade do Vasco, nesse momento que já bateu a casa dos 80%, caiu para 31%. A chance de gol coloca o Vasco com apenas 30% de chance de cair à Série B do Campeonato Brasileiro, uma chance de 15% de chegar à Sul-Americana e uma chance de 0,01% até mesmo de chegar a uma Libertadores. Já outras, como a probabilidade no futebol, o FMG, coloca uma chance de 35% para o rebaixamento, 21% de Sul-Americana e 0,29% para uma Libertadores. O Vasco hoje é um clube que, além de ter pequenas possibilidades de cair a Série B, e para mim, nenhuma. O Vasco hoje é colocado em pesquisas como um clube que tem até a possibilidade de chegar a uma pré-Libertadores, porque é um futebol que joga bola. Eu tô maluco pensando no Vasco chegando numa pré-Libertadores? É claro que não. E não estou me baseando apenas nos meus pensamentos, estou me baseando em números. Torcedor, se a gente olhar o segundo turno, o retorno desse Campeonato Brasileiro, olhar para a tabela, o Vasco é o segundo colocado. O Vasco é o segundo colocado do retorno. A gente sempre falou aqui com vocês que para que o Vasco não caísse, o Vasco precisaria ter uma campanha de campeão no retorno. E tá tendo. O Vasco nesse momento tem 10 pontos conquistados em 15 disputados. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vitória contra o Atlético Mineiro, vitória contra o Fluminense e vitória contra o Coritiba. Derrota para o Palmeiras e um empate contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Os 5 jogos do retorno, 66% de aproveitamento. Esse é o Vasco da Gama. O Vasco que está atrás apenas do Fortaleza, que tem 12 pontos em 15, mas está à frente de Palmeiras, de Fluminense, de Bragantino, de Grêmio, de Atlético, de Flamengo e de Atlético Mineiro. O Vasco hoje faz uma campanha de campeão. Não é maluquice, eu não estou falando que o Vasco vai ser um campeão do Campeonato Brasileiro, porque não irá. Mas faz uma campanha de campeão no retorno do Brasileirão. Uma campanha que, se permanecer dessa maneira, chega a Libertadores, torcedor. E, inclusive, como a gente trouxe, a imprensa hoje se rende ao Vasco. Olha essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Uma imagem, no caso, do programa da TNT Sports no YouTube. É claro, é uma imagem simbólica, de brincadeira, mas é para vocês entenderem um nível. Uma pergunta, quem é o grande responsável pela retomada do Vasco? E ao lado no chat, no de placa, tá assim, ó. Hoje o Vasco ganharia do Chelsea, em uma forma de brincadeira, é claro, mas que mostra que hoje o Vasco é um clube que encanta pelo seu bom futebol. E não encanta apenas pelo seu bom futebol, mas pelo comportamento dos atletas, pela virada de chave, por ter um técnico bom na beirada de campo e por ter mais de 20 mil torcedores, principalmente ontem, apoiando o Vasco da Gama dentro de São Januário. E olha as falas do programa da Jovem Pan, nesse almoço de hoje. Eu ontem vi o Sport TV, eu hoje vi o Sport TV, hoje vi o Globo Esporte. Todos dizem que o Vasco não cai. Mas eu separei exatamente 2 pessoas, 2 jornalistas flamenguistas, porém, na grande maioria das vezes, muito imparcial. Não tem muito um pêndulo para um lado. O Mauro César acaba pendulando, sim, muitas vezes mais para o Flamengo do que para o próprio Vasco. Mas eles revelaram. Eles, flamenguistas, falaram. O Vasco da Gama não cai. Esse é o Vasco. Um Vasco que encanta até o torcedor rival. A imprensa se rendeu, torcedor. O Vasco da Gama não cairá. Dê uma olhada aí nas palavras, tanto do Thiago Asmar, o pilhado, quanto também de Mauro César Pereira, lá na Jovem Pan Esportes. O time ataca, o time agride. E é uma recuperação, acho que uma questão de tempo, Vasco. Eu diria o seguinte, quem briga contra o rebaixamento e contava com o Vasco, uma vaga do Vasco, esquece. Não vai ser, não. Uma vaga do América, do Coritiba, parece que sim. Agora, o Vasco, não. Santos, eu não sei se vai confirmar a reação depois de vencer o Bahia. O Bahia do Ceni também, que venceu o Coritiba fora, mas depois perdeu para o Santos em casa, tem que ver como é que vai ficar. O Vasco está numa crescente impressionante. Um São Januário que também pode ser determinante para esse Vasco, e eu concordo com o Mauro. Eu acho que esse Vasco não vai cair, e digo mais, acho que esse Vasco vai para a Sul-Americana, inclusive. Com a campanha que vem fazendo, com o futebol que vem mostrando 9 gols nos últimos 2 jogos, sendo que um, como o Mauro disse, o Coritiba, mesmo contra o Coritiba, quem fez 5 gols? O outro foi o Fluminense, pô. O Fluminense que tá lá no topo da tabela, o Vasco meteu 4 no Fluminense.
é um Vasco que realmente promete daqui em diante, né? O Vasco, essa é a vantagem, você ter dinheiro, mas ter inteligência para consertar aquilo que foi feito de forma errada. E aí, se você não tem grana, você não é uma SAF, você está numa pendura total, não consegue fazer nada, né? Você vai piorando as coisas. O Vasco conseguiu dar uma ajeitada boa, sim. E também não acredito, você vendo jogar, você vê que, principalmente o jogo do Fluminense, né? Você vê que o time está alinhado, está acertado, vai subir. E é legal, melhor que seja assim. Torcedor vascaíno, o Vasco da Gama não cai no Vabarrar, né? Como diz Ramon Reudias, não vai cair. Você também tem a certeza de que isso irá acontecer? Coloque aí no comentário a sua opinião. Para você, vascaíno, o Vasco não cai. Para você, vascaíno, o Vasco pode mirar uma pré-Libertadores? Coloque a sua opinião aí embaixo. Porém, torcedor, é claro, o Vasco hoje joga bola. O Vasco hoje tem um futebol que encanta sim. O Vasco hoje é um time que bate de frente com os grandes, como o próprio Ramon Dias falou. Porém, passa pelo trabalho do Ramon, que confiou, fez, aliás, com que esse elenco reconquistasse a confiança. Hoje, o Pumita é um outro jogador, inclusive se posicionou através de redes sociais, agradeceu o apoio da torcida, colocando vamos nós outros, ou seja, vamos nós, obrigado a todos pelo apoio de sempre, seguimos. O Pumita ontem jogou muita bola. Isso é um trabalho do Zé Gabriel. Que partida do Zé Gabriel ontem. Mais uma partidaça desse volante que ficou 100 dias sem ser relacionado sequer para uma partida, deixado de lado, quando o técnico Maurício Barbieri ainda era o nome à beirada de campo do Vasco. O Zé Gabriel virou a chave. O Zé Gabriel de um nome esquecido, que era colocado no mercado pela diretoria do Vasco, hoje é uma peça essencial que a diretoria já pensa em uma renovação. O Zé Gabriel ontem marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco após anos. 2 anos vestindo a camisa do Cruz Maltino. Merecia. Zé Gabriel merecia esse gol. E olha, torcedor, eu faço questão de trazer aqui as palavras do próprio Zé Gabriel, falando sobre essa sensação de jogar em São Januário e a goleada sobre a equipe do Coritiba ontem, no Caldeirão. Mais do que o gol é a vitória. Acho que a equipe está de parabéns pelo jogo de hoje. Era um jogo importante para nós, para somar a volta da nossa torcida. Mas segunda-feira tem mais. Vamos continuar com o pé no chão e humildade. Torcedor, Zé Gabriel é muito Vasco, nada melhor do que um atleta como ele, ontem virando a chave, fazendo gol e muito feliz com esse atual momento vestindo a camisa do Cruz Maltino. Mas eu separei esse Fala Gigante, o finalzinho dele, para falar sobre 2 nomes. 2 nomes que hoje, torcedor, entregam muito. Não apenas com relação a desempenho, mas com relação a números. Eu quero falar de números. Não vou falar ainda sobre o Veguete, vou deixar para falar sobre o Veguete no Boa Noite Gigante. Eu quero falar sobre Rossi e Lucas Piton. Torcedor, 2 jogadores hoje que são essenciais para o sistema tático e ofensivo, tanto ofensivo quanto defensivo do Vasco. Sobre Rossi eu nem preciso falar muito. Que identificação o Búfalo tem com o Vasco da Gama? Que felicidade ontem Rossi demonstrou ao marcar o gol com a camisa do Vasco. Emoção pura no intervalo ao falar sobre a sensação de voltar a São Januário e conseguir marcar um gol. E ontem os números dele foram completamente incríveis. Um gol, uma assistência, uma grande chance criada, um chute, 3 passes decisivos, dos 22 passes que tentou acertou 18, dos 7 cruzamentos que tentou acertou 3, sofreu 3 faltas. Hoje Rossi é o líder em assistência com a camisa do Vasco da Gama. Rossi vem se posicionando através de redes sociais desde o momento que retornou ao Cruz Maltino. Hoje colocou tudo pro Vasco e sempre pelo Vasco. Ontem, após a partida, ele colocou também uma noite mágica. Que festa! Parabéns a todos pela grande noite. Seguimos juntos. Estou muito feliz por voltar a contribuir na nossa casa. Aqui é Vasco. Rossi comprou o barulho. Rossi é o líder de assistências do Vasco no Campeonato Brasileiro. Com apenas 2 jogos como titular, são 3 assistências e 1 gol. Craque! Me desculpe. Craque! Não tenho o que falar do Rossi, não tenho o que falar do nosso Búfalo. Sabe o que eu tenho que falar? Ou, aliás, o que eu tenho que mostrar? É as palavras dele. Ainda no intervalo de jogo, onde o Vasco não tinha conquistado a vitória, mas estava já com os 2-0 à frente no placar. Rossi se emocionou, Rossi falou, Rossi chorou. Rossi é Vasco. E o Vasco encanta, como mesmo disse na sua coletiva de retorno. Dê uma olhada aí nas palavras do Búfalo, que é muito Vasco e representa muito essa camisa.
É difícil falar porque todo mundo sabe o amor que eu tenho por esse clube. E só minha família sabe a vontade que eu tinha de voltar pra cá e fazer gol voltando pra cá depois de tanto tempo parado. É um momento de muita alegria. Então, E aí, torcedor, você acha que o Rossi vem sendo fundamental para essa virada de chave do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, quero falar sobre o Lucas Piton, torcedor. Que, infelizmente, Lucas Piton chegou esse ano e muito provavelmente sairá no ano que vem. Lucas Piton é um jogador diferente. A gente tanto reclama, né, do departamento de scout e análise do Vasco. Mas o Vasco achou esse garoto do Corinthians, que estava lá esquecido, deixado de lado, e hoje está jogando muita bola no Vasco. Com a camisa do Vasco, Lucas Piton tem 22 partidas, 3 assistências, 37 passes decisivos e 35% de acerto no cruzamento. O Lucas Piton, de apenas 22 anos, é o líder do Campeonato Brasileiro em cruzamentos certos. Tem 11 acertos a mais do que o segundo colocado do ranking do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Paulo Veguete, inclusive, nas redes sociais do Piton, colocou... O Lucas Piton comemorou a vitória, disse, né, muito bom voltar a jogar na nossa casa, ao lado da nossa torcida. Parabéns a todos do elenco pela entrega e vitória de hoje. E o Veguete comentou: o Sted está louco, Piton. Você está louco, Piton. Os seus cruzamentos me enamoram. Seus cruzamentos me enamoram, ou seja, estou apaixonado pelos seus cruzamentos. Piton joga muita bola. Piton é diferenciado pra caramba. Piton é uma peça essencial. Quando precisa chegar ao ataque, ele chega com qualidade. E quando precisa no sistema defensivo, ele defende também com qualidade. É um jogador regularíssimo, que não erra, pontual. E ele também falou sobre essa sensação de poder voltar a São Januário ontem, após a vitória sobre o Coritiba. Dê uma olhada aí nas palavras de Lucas Piton, após a conquista dos 3 pontos com a goleada no Caldeirão. Lucas, Piton, e essa torcida aí, cara? Muito bom voltar à nossa casa, ainda mais com vitória. Sensacional, lição de parabéns. Esse é o Vasco, torcedor. O Vasco encanta, o Vasco vence, o Vasco goleia, o Vasco convence, o Vasco não cai. Tá iludido, torcedor? Porque, olha, eu tô muito iludido com esse elenco do Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, né? Apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Estaremos de volta já às 8 horas da noite com Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Se inscrevam, não saiam desse vídeo sem deixar a sua inscrição, compartilhem o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.